Olá pessoal, tudo bem? Então, na última aula havíamos falado sobre o espectro eletromagnético que podemos, a fim de facilitar, utilizar essa sequência, o Ramilux-G, bastante conhecido. Se botar isso aqui na internet aparece bastante coisa, mais informações que não vimos todas, mas é basicamente a lista, dos tipos de ondas eletromagnéticas na ordem de energia de cima para baixo, ou seja, quanto mais para baixo eu vou descendo aqui, maior a energia associada. Daí eu expliquei lá a questão do fóton, a questão da onda clássica, certo? Então a energia dos fótons aqui. Mas bem, hoje então vou focar um pouco na questão do infravermelho, nas ondas de infravermelho, que algumas vezes a gente também costuma chamar de ondas de calor. Não é um termo tão especial para somente infravermelho, ondas de calor, pois pega uma pequena parcela do micro-ondas, pega uma parcela da luz visível, certo? Mas a maior parte ali para nós podemos pensar ondas de calor como ondas de infravermelho, uma maneira para facilitar aqui o nosso entendimento. Por que disso? Aí é assunto para depois. Mas bem, quando a gente fala de ondas de calor, ou melhor, a gente fala de calor, um outro conceito que acaba aparecendo aqui é o conceito de temperatura. Então hoje, na verdade, a ideia vai ser diferenciar a temperatura de calor. O que eles trazem de diferença, Ou seja, primeiramente, temperatura é diferente de calor. Embora a gente no nosso dia a dia costume falar que calor no sentido de estar quente, é um sentido um pouco errado, certo? Porque primeiramente quando a gente fala em calor, calor é nada mais do que energia em trânsito, a gente pode pôr aqui, tá? Energia em trânsito, Tanto que a gente fala que as ondas de infravermelho são ondas de calor, E o que é onda se não energia em trânsito, Mas bem, então vamos começar com a ideia de temperatura, certo? Que quando a gente fala em temperatura, em poucas palavras, a gente quer se referir à agitação. Agitação, em que sentido? Agitação de partículas ou agitação de moléculas, dependendo da minha substância. Então, por exemplo, deixa eu só descer aqui um pouquinho, pensando numa caixa, tá? Essa caixa é feita de algum tipo de material que quando a gente vai ver a sua estrutura, eu posso pensar essa caixa como sendo formado por os átomos dessa caixa, ou desse bloco até, formado por várias partículas que estão organizadas de uma certa maneira. Essas partículas elas vão estar ligadas entre si, os núcleos dessas partículas, ou desses átomos, ou uma molécula com a outra, elas vão estar ligadas de alguma forma por ligações químicas, elétricas, que a gente pode interpretar como se fosse uma espécie de várias molinhas ligando um objeto no outro, Claro, existem várias estruturas diferentes, não é só essa estruturazinha cúbica aqui, eu só estou desenhando ela porque é mais fácil. Mas bem, no momento que eu tenho uma certa temperatura associada, se eu pensar que a temperatura de 30 graus Celsius, vou usando temperatura direta, que é um conceito que a gente conhece bastante, e bem, eu pegar essa mesma caixa, tentar fazer essa mesma caixa, só que agora, em vez de botar uma temperatura de 30 graus, eu vou colocar um valor maior. Vou supor que essa caixa de alguma maneira foi aquecida e chegou a um valor de 60 graus. Eu falo caixa aqui, eu posso pensar como se fosse um cubo, Só a ideia é a gente conseguir imaginar, Então, se eu pegar essas bolinhas que eu representei aqui, as moléculas, eu posso pensar que como a temperatura mede uma agitação, eu posso pensar que essas pequenas esferinhas elas vão estar mais agitadas, de forma então a ocupar um espaço maior entre uma e outra, porque com a maior agitação, elas vão tender a querer ocupar um espaço maior, então elas vão ficar mais afastadas. Por isso que aqui eu consegui desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui acabei desenhando um pouco menos.
Por quê? Porque essa distância entre elas acaba, né, aumentando com a temperatura, aumentando muito pouco, né? Isso dá até, na verdade, acaba surgindo um fenômeno aqui que é a dilatação térmica, que também falaremos depois, certo? Mas a ideia é justamente de aumentei a agitação desses constituintes, né? Aumentei a agitação delas. Então, aumentei a temperatura daquele objeto que tem aquela formação. Então, a temperatura que a gente sente é basicamente a agitação de moléculas ou agitação de partículas, tá? Ah, claro, não consigo representar aqui o desenho dessas bolinhas fazendo, né? Não consigo fazer um GIF aqui, mas a gente pode imaginar essas bolinhas indo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, esquerda, direita, e quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estarão, ou seja, mais para a esquerda, direita, cima, baixo elas vão estar, né? Mais loucas, vamos dizer assim, né? Aqui agitando um pouquinho, aqueci um pouco, agitei muito mais, tá? Então essa é basicamente a ideia de temperatura. Então tem a ver, é uma propriedade do próprio objeto, né? Não é uma coisa que tu vai transferir, que tu vai perder ou ganhar. O próprio objeto, né, tem a temperatura, é uma coisa própria dele. Agora, calor, como havia dito, é uma forma de energia em trânsito. Então não é nenhuma energia que se tem ou que se guarda. Não, é só aquela energia que está acontecendo durante o transporte. Porque eu falei ondas de calor, né? Falar em ondas de calor, falar em calor, a gente pode ter um entendimento igual, porque a gente nem fala assim ondas de calor, a gente simplesmente fala direto calor. Então, como é que ocorre, né, esse tal calor? Então, pensando aqui na seguinte situação, pegar dois objetos, tá? Aqui um objeto a 10 graus Celsius, tá? Vou colocar aqui o azul para o frio, e um vermelhinho aqui representando um objeto mais quente, colocando uma temperatura então de 60 graus Celsius. Bem, evidentemente, por causa dessas diferenças de temperatura e um em contato com o outro direto aqui, né? Pensar que aqui está tendo um contato. Esse objeto mais frio, ele vai sofrer por este contato um aquecimento. Vai aquecer, né? Então, nesse 10 vai começar a subir. E este objeto em vermelho, por estar em contato com o objeto mais frio, vai começar a esfriar, né? Mas, bem, como é que isso é possível? Né? Como é que é feito esse aquecimento e resfriamento? Né? Como é que um aquece e outro resfria? Através de uma transferência de calor. Ou seja, no momento em que eu tenho essas diferenças de temperaturas, eu começo a ter uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, fazendo então, né, através de uma transferência de calor. Então o calor é essa energia que vai transitando de um para o outro durante este processo, né? Então é só neste momento que a gente observa, vamos dizer assim, que a gente sabe, a gente diz que há presença de calor, quando está vendo essas trocas de energia. Agora, o que esse objeto faz com essa energia que recebe, a gente pode dizer que transforma num tipo de energia interna, vamos dizer. Ele pega essa energia, pega esse calor e converte em alguma coisa que vai utilizar ali. Tá? Esse aqui perde uma energia que é convertida em calor. Né? Então temos outros processos aqui no meio do caminho. Mas falar de energia interna, daí tem que falar de gases, outros conceitos ali. Por enquanto só entender isso. Mas bem, vai haver um momento então que o objeto que está frio vai aquecer, 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 aquecer. E o objeto quente que vai esfriar, 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 até o momento que eles acabam sendo iguais em temperatura, ou seja, os dois acabam adquirindo a mesma temperatura, né? Aqui vamos supor 40 graus Celsius e 40 graus Celsius. Professor, mas aqui não é uma média, porque se for somar que fazer a média dá 35. Não, mas não necessariamente vai ser um valor médio, porque depende da quantidade que eu tenho desses dois objetos, e inclusive da composição química e física de ambos. Pois bem, então supondo nessa temperatura, o que acontece? Não tenho então nenhuma
temperatura diferente, os valores são iguais. Então a gente diz que essa transferência líquida de calor vai ser zero. Tá? Então a transferência líquida de calor é zero. Não significa que eles não estão emitindo calor, só que a quantidade que emitem e a quantidade que absorvem vai ser a mesma. Tá? Então, por isso que eu digo, quantidade líquida, né? O que perde, o que ganha. E essa é a condição que a gente chama de uma condição de equilíbrio térmico. Ou seja, os dois chegaram a uma mesma temperatura e como esse equilíbrio térmico ocorre através da transferência de calor de um objeto para o outro. Né? Esse equilíbrio térmico até inclusive consiste de uma lei que é a chamada lei zero da termodinâmica, tá? Que vão dizer que os objetos em mesma temperatura se encontram em equilíbrio térmico. Tá? E que a tendência dos objetos é chegarem ao equilíbrio térmico, certo? Então, por isso, a gente pode dizer, inclusive, que uma pessoa, por exemplo, emite radiação infravermelho, né? Emite ondas de calor. Por quê? Porque internamente a nossa temperatura é em torno de 37 graus Celsius. E pensar no ambiente, né? 25, vemos uma diferença de temperatura. Então a gente vai ter uma emissão de radiação eletromagnética em forma de infravermelho, em forma de ondas de calor, que é a tendência também para chegar ao equilíbrio térmico. Só que, claro, esse processo ocorre o tempo todo, porque envolve outros processos que não só diferenças de temperatura. Né? Inclusive, essa questão aqui é o que nos dá a sensação de quente ou de frio. Tá? Porque, embora a nossa temperatura interna seja 37 graus Celsius, a temperatura superficial da pele não é. A temperatura superficial é menor, 25, 26. Tá? E por causa dessas diferenças de temperatura que nós temos as sensações de quente ou frio, que é a última parte aqui. Né? Então, como é que funciona isso? Certo? A parte final. Então, ali, sensação de quente e a sensação de frio. Coisa rápida. Então, aqui vimos que a diferença entre duas temperaturas, e o que é temperatura? É uma forma de agitação das moléculas ou partículas que constituem aquele objeto, a substância que estou trabalhando. Quando há essa diferença, eles vão ter uma troca de energia em forma de calor e essa troca de energia se dá até atingir o equilíbrio térmico. Tá? Mas bem, a sensação de quente e frio ocorre da seguinte maneira. Né? Pensando então, como eu disse, temperatura superficial em torno de uns 25 graus Celsius, supor, né? Para as duas pessoas. Tá? Só que uma está em algum lugar que está frio, outra em algum lugar que está quente. Né? Mas como é que isso funciona? Né? Bem, pensando num dia quente de verão, vou colocar aqui o solzinho, tá? Mantendo o ambiente a 37 graus Celsius. E aqui, né, não tem sol, tá inverno, tá, de noite, então só tem ali umas nuvens e um pedaço da lua. Tá? Mas bem, então aqui temos uma temperatura de 10 graus Celsius. O que acontece? Aqui, como o ambiente está a uma temperatura maior que a da nossa pele, nós temos então uma transferência de calor do ambiente para a nossa pele. Então a gente começa a absorver mais calor do que emite. Isso aqui é as trocas líquidas de calor, ou seja, o que dá do perda mais ganhos. E aí tem a sensação de quente, o que a gente chama, está calor. Na verdade, não é que está calor, nós estamos absorvendo mais calor do que perdendo. Sensação de quente. De frio já ao contrário, como a superfície tem uma temperatura maior, então a tendência é a transporte líquido ser da pele para o ambiente. Então a gente tem vendo o líquido, a gente tem uma perda, né? A gente cede mais calor do que absorve. E aí a sensação de frio, né? Porque a gente vai perdendo ou melhor, a gente vai emitindo mais energia em forma de calor do que absorvendo. Então o líquido nos dá, vamos dizer assim, um prejuízo. Por isso a sensação de frio, né? Inclusive, às vezes,
é possível forçar isso, né? Por exemplo, a pessoa vai tomar um banho quente ou um banho frio e daí quando sai do banho tem uma sensação um pouco diferente, ou tá mais frio ou tá mais quente, justamente porque no banho a gente altera a temperatura superficial da pele, devido à água quente ou à água fria, né? Então essas sensações vão se dar primeiramente por questões de diferença de temperatura, só que daí tem um outro ponto relevante que envolve aí a questão da condução térmica, que daí é o assunto da próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai ver ali alguns pontos falando ainda na questão do calor, certo? E também falar da chamada condução térmica, que é um outro responsável por essas sensações de quente e de frio, porque a gente pode ter um prejuízo ou um lucro, vamos dizer assim, não só por diferenças de temperaturas, mas por questões de maior ou menor condutividade, certo? Mas aqui então foi basicamente diferenciar esses dois conceitos importantes para a área da termodinâmica, e também até inclusive bastante presentes em questões do Enem, certo, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, ok? Então é isso, até mais!